Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, tá? E hoje, galera, hoje nós vamos, o vídeo de hoje vai ser sobre dicas, né? Dicas do dia a dia dentro de uma produção, né? Que é uma das coisas, são coisas simples, mas que gera muita dúvida e às vezes ocasiona muitos prejuízos, né? Pelo simples fato de às vezes você não saber conduzir aquele produto, aquela matéria-prima de uma forma correta, adequadamente, né? E eu costumo dizer que tudo dentro de uma empresa, ela pode ser lucro, como ela pode ser prejuízo, dependendo da forma que você manuseia, né, aquele produto ou aquela matéria-prima, tá? E o que que acontece? Então hoje eu vou estar passando aqui, vou estar falando sobre seis questões que na realidade assim foram selecionadas até mesmo por perguntas que foram me feitas, né? E todas as perguntas que as pessoas me fazem eu vou anotando, né? E hoje eu vou estar repassando isso para que vocês, para quem tiver dúvida referente a isso, esteja colocando isso em prática no dia a dia, né, pessoal? Porque muitas das vezes a falta de informação faz com que nós, né, é, continuamos trabalhando de uma forma irregular, de uma forma inadequada, e isso mais para frente acaba ocasionando problema ou até mesmo prejuízo para a empresa e acaba atrasando muitas das vezes o nosso próprio trabalho, tá? Então hoje eu coloquei aqui seis dicas aqui que eu vou estar passando para vocês, pessoal. Ó, a primeira dica é como armazenar os clichês soltos, né, de maneira correta, tá? Qual a maneira correta de receber matéria-prima sem erro? Isso eu quero me referir a, por exemplo, chapa de estoque, tá? Qual a quantidade correta para amarrar os pacotes de caixas? Como saber a quantidade em quilo que foi produzida por mês, pessoal? Muita gente tem muita dificuldade referente a esse controle, tá? Qual a maneira correta de economizar tinta e fitilho na produção? Recebi um pedido de fundo automático em grande escala. E agora? Contrato uma equipe ou terceirizo? Essa é uma dúvida, são dúvidas assim que parece ser não ter muito, né? Mas são dúvidas do dia a dia, pessoal, que se você não tiver afinado com isso, isso acaba te gerando um certo transtorno aí no dia, tá bom? Então, primeira dica aqui, pessoal, ó, como armazenar os clichês soltos, né? Eu tenho andado em muitas cartonagens, né? Trabalhado em muitas cartonagens e tal. E a maneira como o pessoal armazena os clichês soltos é demais, tá? E isso ocasiona prejuízo, galera. Vocês acham que não, mas o clichê, né, que parece uma coisa tão simples, é caro. Seja ele na borracha, seja ele no Cyrel, no fotopolímero, né? Ele é caro, ele é um investimento, então ele tem que ter uma durabilidade, tem que ter uma conservação bacana, até mesmo, né, tem que ter uma conservação legal para a durabilidade dele aumentar, né? E não seja preciso estar fazendo um tão rápido, entendeu? Então assim, pessoal, ó, como armazenar os clichês soltos de maneira correta, tá? Em caixas. Só que não é simplesmente você pegar os clichês soltos e jogar ele dentro da caixa, tá? O que que você faz? Você pega, cria uma embalagem, né, de uma forma assim, mais ou menos assim, dependendo do tamanho dos clichês soltos que você tiver, você vai criar uma caixa. Só que essa caixa você vai criar separadores, tá? Por quê? Por que isso, Gilmar? Separadores? Para evitar de o clichê, quando você for tirar um clichê, ele evitar de sair rasgando, um raspando ali no outro, porque no momento que ele sai ali pegando um no outro, ele corre o risco de danificar uma letra, tá? Ele tirar os traçados dele, entendeu? Então tudo isso ocasiona desgaste no clichê, tá? Outra coisa, evite guardar o clichê dobrado dentro da caixa. Então o separador ele vai servir justamente para você colocar o clichê de pé, tá? Por quê? No momento que você coloca o clichê dobrado dentro da caixa, dependendo do tempo que ele passa para você reutilizar ele, dependendo da temperatura que ele tiver, ele vai trincar, ele vai ressecar, ele vai trincar. Quando você for utilizar esse clichê, a impressão não vai ficar legal, vai começar a falhar, vai começar a dar, ocasionar vinco, tá?
Então, essa é a maneira correta de você estar armazenando clichês solto. Não é só você pegar os clichês soltos e jogar, soltar lá dentro da caixa, tá? Então você procura uma caixa, eu vou colocar clichês para 3 clientes. Vai lá na caixa, coloca o nome dos 3 clientes, tá? E procura separar ele, ou, né, pega uma chapa de papelão, faz uma separação e tá colocando os clichês separado, de pé, tá? Cada clichê no seu devido localzinho lá que você vai ter uma durabilidade maior nesses clichês. E muito cuidado com a temperatura, tá? Veja se não está muito encostado na parede, se aquela parede ela absorve muito calor, tá, pessoal? Para que não venha danificar esses clichês, tá bom? Evitem estar guardando clichês sujos, tá? Os clichês, assim que eles são tirados da máquina, pessoal, esses clichês eles devem ser lavados imediatamente para que tire todo o resíduo da tinta, tá? Evitem deixar a parte do letreiro para cima, sempre a parte do letreiro para baixo, tá? Procure estar pegando uma chapa de material craft, coloque ele após lavado, coloque ele com o texto para baixo. Para quê? Para que escorra toda a tinta, toda a água dele, tá? Evitem remontar, tá? Evitem remontar, colocar clichê sobreposto um com o outro, porque isso também danifica o clichê. Pegue uma chapa de papelão, coloque uma chapa de papelão, se tem vários clichês soltos que foram lavados, coloque um separadamente do outro e deixa secar ali sobre aquela folha craft. Ou aquela folha preencheu, coloque uma outra e faça uma segunda camada, mas coloque todos os clichês separados. Após secar, armazene dentro das caixas em seu devido compartimento. Isso, o seu clichê vai ter uma durabilidade maior, pessoal, tá bom? Então essa é a primeira dica, que é sobre clichês solto, tá? Qual a maneira correta de receber matéria-prima sem erro? Chapa para estoque, tá? Pessoal, toda chapa que ela vier para estoque, seja para produção, o que que acontece? Principalmente a chapa, quando ela vem grande, que vai ficar no estoque para depois você estar cortando no riscador, ela deve ser contada uma a uma, tá? Você vai contar ela de uma a uma, dependendo lá, seja BC de 15, onda B, onda C de 20 ou 25, isso quem vai determinar é quem vai receber. Procure sempre um número que seja mais fácil a conta depois, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o número 20, é uma contagem fácil, é um número par e é um número muito fácil de você estar fazendo até mesmo de cabeça essa conta, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai contar, né, isso eu estou falando de chapa para estoque. Você vai estar contando toda ela, seja o caminhão completo, você vai contar uma a uma, vai colocar no pátio separadamente. Então você vai fazendo escadinha, tá? Uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, e você vai deixar, né, alinhadinho para quê? Para você mandar para o estoque. Então vamos supor, chegou 500 chapas, um exemplo, ela foi para o estoque. Quando você utilizou lá, usou 100 chapa, você já sabe, fica mais fácil para você contar a quantidade que ficou. Você altera na etiqueta, então você tem um controle melhor, né, da sua matéria-prima que está no seu estoque, sempre com o relatório atualizado, tá? Quem trabalha na parte do recebimento, na parte do controle de estoque, ele tem por obrigação de ter um controle atualizado, pessoal. A matéria-prima que foi utilizada já tem que ser dado baixo e atualizado tanto no relatório dele como na etiqueta do estoque, tá? Se você está recebendo chapa vincada, o processo é o mesmo, porém com uma diferença. Você vai fazer a escadinha, né? Seja de 20 ou de 25, a forma que a sua empresa trabalha, não tem importância isso, a quantidade que vai determinar é você. Então você fez uma pilha unitária, fazendo escadinha, contando. Depois o que você faz? Você vem só alinhando, tá? Então você vai utilizar esse pátio como referência para receber aquela medida de caixas. Deu 5 pallets, então você já sabe, mais ou menos, você vai se basear pela primeira fileira, né? As outras estão alinhadas, só você fazer a contagem. Então é muito fácil e sem erro, pessoal, tá? Fica fácil de no final do recebimento da mercadoria, você ter um controle melhor e ter uma certeza da quantidade que você recebeu. Porque se faltar, ele está todo alinhadinho, está todo na mesma contagem, fica fácil você ter o controle se faltou, ou se veio a mais, ou se a matéria-prima está correta, tá bom? Então essa é a nossa segunda dica, tá bom, pessoal?
qual a quantidade correta para amarrar os pacotes de caixas? Galera, é assim, isso é muito relevante, tá? É o mesmo conceito que eu falei para vocês referente à quantidade de chapas. Eu procuro sempre estar trabalhando com números pares. Eu gosto, assim, nesse caso das caixas onda B e onda C, eu particularmente sempre gostei da contagem de 25 unidades, tá? Para o onda B, para o onda C e para o BC, 15 unidades, tá? Por quê? O que acontece, pessoal? Dependendo do tamanho da caixa, logicamente, você vai determinar se vai amarrar de 10, de 5. Quando é uma caixa muito grande, não tem como você estar colocando 15, que você não consegue nem levantar esse pacote depois. Então, é assim, mas se é uma caixinha normal, uma caixinha padrão, amarre de 15. Vai ficar um pacote legal, né? Vai ficar um pacote legal, não vai ficar um pacote pesado e vai ficar um volume bacana, tá? E isso você está economizando também em fita, né? Que é o que vai entrar agora, né? No quinto item, a gente vai estar entrando sobre essa questão de economia de fitilho na linha de produção. Tá bom? Então, assim, é muito relativo, mas procure trabalhar com uma quantidade que facilite você na contagem do seu estoque. Não só na produção, é muito fácil você ir lá e fazer tudo 15, tudo 20, 25 e depois você ter dificuldade para contagem, tá? Então, assim, a pessoa, logicamente, tem cliente que já determina, eu quero os meus pacotes tudo com 20, eu quero os meus pacotes tudo com 15, com 10. Tem cliente que exige isso. Aí sim, você vai seguir o padrão do seu cliente. Mas se não, você determina dentro da sua empresa uma quantidade que saia menos pacote, que você está economizando com fitilho, pessoal. Você está economizando em tempo também, tá? E de uma forma que não fica aquela coisa robusta, agressiva, tá bom? Então isso é muito relativo, tá bom, galera? Como saber a quantidade em quilos que foi produzido por mês? Isso é uma grande deficiência que existe, pessoal, nas cartonagens até hoje, tá? Porque o que acontece? Muitas das vezes, as empresas, não generalizando, pessoal, estou falando isso aí de cartonagem, muita cartonagem que às vezes não tem um programa, não tem, né, não tem ali pessoas realmente qualificadas para aquele setor, então acaba tendo essa dificuldade desse controle, tá? E muitas das vezes a produção, ela é naquela correria e isso acaba passando batido, chega no final do mês, você não tem aquele controle rígido do que entrou e do que saiu, né? Do seu controle ali na realidade, quanto você produziu por mês, porque no momento que você tem um controle de quanto você produziu por mês, você tem um controle da capacidade que você pode estar produzindo, que a sua empresa pode recepcionar em pedidos, tá, galera? Então, como saber a quantidade em quilo que foi produzido? Pessoal, relatório, tá? Então, o que acontece? Veja bem, você deve criar um relatório para riscador, um relatório para impressora, um relatório para acabamento, tá? O que você vai fazer? Cada pedido que ele passar no riscador, ele tem que colocar a hora do início e a hora do término e a quantidade que passou. Impressora, horário de início, horário do término e a quantidade que passou. Porque no final do dia você vai estar pegando aquele relatório principalmente da impressora e do acabamento e você vai ter uma somatória. Você pega isso e joga na planilha, tá? Quando você chegar no final do mês, você vai ter uma autossoma de tudo que você produziu. Expedição, a mesma coisa. Você vai pegar tudo aquilo que foi expedido durante o dia e jogar em uma planilha, tá? Isso no final do mês você autossoma, então você vai ter um controle do que você produziu e do que você expediu, tá? Automaticamente, lógico, você fazendo isso do que entrou e do que saiu, você vai ter um controle exato no final do mês do giro da sua produção. Não é só sistema, pessoal, números lá, faturou X esse mês, está lá o relatório, esse mês nós faturamos tanto. Tudo bem, você faturou tanto, mas e o seu lucro, como é que está? Você precisa analisar, você deve acompanhar desde do riscador, a quantidade de chapa que foi para o riscador, quantas chapas saiu no riscador, teve perca, quantas perca teve, isso é de extrema importância. Então você vai colocar início, tá? Início, fim, né, do pedido, quantas caixas deu. Porque na impressora você já vai ter uma margem
Se você perdeu em referente às quantidades que vieram do riscador para a impressora, se está tendo perca. Acabamento, a mesma coisa, tá? Quantas chapas foi finalizado, quantas caixas foram finalizadas. Então você tem 3 setups: riscador, impressora e acabamento, né? Quando chegar na expedição, poxa, me faltou 100 caixas. Por que perdeu 100 caixas? Então isso tem que ser feito uma análise para ver onde é que está ocorrendo esse erro, onde ocorreu esse erro e por que, para que seja corrigido e não aconteça mais. Por quê, pessoal? Uma cartonagem, uma empresa no geral, ela só consegue alavancar, ela só consegue crescer evitando prejuízo. Ela não pode trabalhar com prejuízo. Prejuízo é prejuízo e não tem empresa que aguente, não tem bolso que aguente, entendeu? Então, assim, refúgio é prejuízo, tá? Mesmo que esse refúgio depois ele seja repassado com uma para, mas tem que evitar isso, pessoal. A produção tem que andar alinhada, tá? Essa questão de setup de máquina, perder muita caixa, tem que ver porque está perdendo muita caixa, tá? Use sempre o frente e verso da mesma chapa para você estar ajustando a máquina, tá bom? Então, pessoal, procure trabalhar sempre com relatórios. No final do dia você tem todo o controle da sua produção na palma da mão, tá bom? Quinta questão, pessoal. Qual a maneira correta de economizar tinta e fitilho na produção? Pessoal, parece uma coisa banal, mas não é, tá? O que acontece? Como eu falei para vocês, tudo dentro de uma empresa é um investimento. Todo aquele material que está lá, ele foi comprado, ele foi investido, tá? Foi gasto dinheiro nele. Então o que acontece? Ele precisa ser bem utilizado, né? Para quê? Para que ele traga o retorno, tá? No momento que eu compro algo para mim repassar para o meu cliente, eu preciso ter uma margem de lucro. Então assim, todo prejuízo que eu tiver vai mexer no meu lucro, tá? Então assim, tem que estar tudo alinhado, as máquinas tem que estar tudo alinhado, a produção tem que estar afinada, né? A equipe tem que estar refinada, tem que estar em sintonia para evitar prejuízo. Então essa questão da tinta, pessoal, primeiro tópico aqui, a questão da tinta é assim. Você tem a sua produção diária, tá? Você tem a sua produção diária. Se você está em dia com seus clientes, está em dia, né, na sua programação, né, na sua produção lá, o que você vai fazer? Procure alinhar as máquinas por cores, tá? Evita de rodar uma tinta que você depois não consegue sobrepor, tá? Então o que acontece? Você entrou com verde na máquina, vê tudo que tem de verde, roda logo tudo que tem de verde, independente da data de pedido, da data que seja entregue. Por quê? Você vai economizar, pessoal, tá? Você não vai precisar estar lavando, trocando de tinta toda hora. Isso é um prejuízo absurdo, tá? Então, se você tem verde para você rodar o dia inteiro, roda o dia inteiro com uma tinta de verde. No dia seguinte, se você tem 4 máquinas lá, faça 4 cores diferentes. Uma você coloca para trabalhar com verde, outra coloca para trabalhar com azul, outra coloca para trabalhar com preto. Você vai atender todos os clientes e de uma forma econômica, tá? Então, procure, a não ser que você precisa, exige as exceções, você precisa atender aquele pedido naquele dia de qualquer forma, aí sim você vai, altera aquela cor, de repente dá para você fazer uma sobrepõe, joga na primeira unidade, joga na segunda unidade, tenta fazer alguma coisa, um remanejamento para você atender a necessidade daquele cliente. Mas procure estar trabalhando de uma forma que você não precisa ficar lavando a máquina toda hora. Eu já vi muitas empresas que assim, acabou de rodar um verde, vou rodar um amarelo, vou lavar a máquina. Acabei de rodar um amarelo, vou rodar uma cor, um vermelho, por exemplo, vou lavar a máquina. É prejuízo, gente. Cada lavada de máquina é um absurdo de tinta que vai embora, tá? E isso no final do mês, você vai ver lá no seu faturamento, poxa, você faturou X, mas se você for colocar na ponta da caneta, o faturamento não teve aquela lucratividade que deveria ter, tá bom? Referente ao fitilho, pessoal, máquina sempre em dias, manutenção. Às vezes você tem aquelas amarradeirinhas que vai lá, o cara vai amarrar um pacote, estoura, estoura. Ou, né? Ou estoura, tá esquentando demais, ou não está esquentando, né? A resistência dela e toma estourar a fita, toma estourar a fita. Isso é prejuízo, tá? Dependendo do tamanho da caixa, aperte um pouco mais a pressão, dê um pouco mais de pressão na amarradeira
e utiliza apenas um fitilho. Vê se o cliente aceita apenas um fitilho, procure usar só um fitilho, uma fita. A caixa é paletizada, para quê? Qual a necessidade de você usar 2 fitilhos no pacote se a caixa vai paletizada? Um fitilho é o suficiente, que é só para o pacote não ficar solto, porque aquele pacote depois do pallet, ele vai ser filmado, ele vai ser shrinkado, então não tem a necessidade de você amarrar com 2 fitilhos, tá pessoal? Fazendo isso você já está economizando, tá? Então, com a máquina reguladinha, né, com a máquina reguladinha, a pressão estando bacana, você já consegue trabalhar legal aí, tá bom? Sem prejuízo, tá bom pessoal? Evitem prejuízo, galera, porque o prejuízo ele leva a empresa muito rápido à falência, tá bom? Uma dúvida, pessoal, isso aqui foi um cliente, na realidade, um cliente assim, ele estava iniciando, está iniciando, né, e gerou essa dúvida aí que ele pegou, logo de cara ele pegou um pedido de embalagem de fundo automático. Isso é um transtorno quando você não tem uma equipe preparada para isso, quando você não tem pessoas suficiente para estar tratando, para estar trabalhando com esse tipo de embalagem. Então ele te pega de surpresa e você tem que atender o cliente, mas você não sabe como, o prazo está curto, né? Então assim, ó, recebi um pedido de fundo automático em grande escala e agora contrato uma equipe ou terceirizo? Galera, a coisa ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor, você recebeu lá um pedido de 10 mil caixas, você tem um prazo aí de 5 dias para estar entregando essas embalagens aí. O fundo automático, ele manual, ele não rende. Para você atender 10 mil caixas, você tem que ter uma equipe muito boa e disponibilizada apenas para aquele setup de máquina manual, uma equipe ali especializada para aquilo, tá? Então assim, contrata uma equipe? Não contrate uma equipe porque não vale a pena, tá? O que acontece? Hoje o mínimo aí de uma pessoa para ela trabalhar por dia, você vai estar pagando aí R$60 a diária de cada funcionário terceirizado. Então se você contrata aí 6 pessoas, 6 vezes 5, 30, você vai estar gastando R$300 diário, tá? Para colar 10 mil caixas. E assim, o que acontece? Você contrata uma equipe, essa equipe ela não é especializada naquilo, você vai durar aí pelo menos 3 dias a 4 dias para você estar colando essas 10 mil caixas. Resumindo, você gastou 5 vezes 3, 15, ou se for 6 pessoas, 6 vezes 3 aí, R$18.800 aí por dia, né? Por dia não, é por dia na realidade, né? Então o que acontece? R$60 vezes 5, 30, R$360 por dia, tá? Então se você for colocar isso na ponta da caneta, você terceirizar isso, você tendo uma boa parceria, você num dia você cola essas 10 mil caixas, você vai gastar menos de R$1.000, dependendo do parceiro que você tiver, tá? Então assim, não que não mereça, a não ser que você tenha um prazo bacana e você cobrou muito bem nessa embalagem. Caso contrário, monte uma equipe interna, tá? Que vale mais a pena do que você estar contratando uma equipe terceirizada para você estar atendendo a necessidade desse cliente. Procure um parceiro que tem uma máquina automática que vai te colar essas embalagens apenas em um dia e vai sair pela metade do custo, tá bom, galera? E já faz tudo de uma vez só, já vem tudo amarrado, já vem tudo, né? Então você acaba economizando de várias formas: fitilho, tempo, custo e benefício, tá bom, pessoal? Então assim, não vale a pena. Os custos são bem relativamente altos para terceirização de equipe, tá bom? Galera, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí, tá? Para quem tenha dúvida referente a essas questões aí, ou de repente tem algum problema referente aí no seu dia a dia na produção. Então são sempre dicas básicas, simples, mas que vem sempre estar ajudando vocês aí, tá? É com bastante prazer que eu faço isso, literalmente gratuito para vocês, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de estar compartilhando também conhecimentos com todos vocês. Tá bom, galera? Se vocês já gostaram do conteúdo, pessoal, deixa o like lá, ó, sem dó mesmo, tá? Aquele joinha bacana lá para ajudar o canal, para que esteja repassando esse conteúdo para mais pessoas. Quem não é inscrito, pessoal, se inscreva,
tá? Ativa as notificações para estar sendo avisado toda vez que eu estar postando alguma coisa nova aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.